Boa tarde, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre HIIT. HIIT é um treinamento físico de forma intervalada, então tem intervalos, e é um exercício físico de alta intensidade. Eu não sou educadora física, então eu convidei para tirar as dúvidas sobre esse tipo de treino um colega que é educador físico, que é o professor Everson Rosa. Eu vou aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, o professor Everson entrar, para a gente começar então a falar um pouquinho sobre o HIIT. Eu costumo indicar o treinamento de HIIT para algumas pessoas, principalmente aquelas que têm pouco tempo para fazer atividade física. Então, o HIIT ele é bem interessante porque ele é um treino curto e isso faz com que a pessoa tenha uma maior aderência durante esse treinamento e consiga levar mais adiante. Eu vou colocar o Everson aqui para participar com a gente. Gaúcho, quero agradecer você ter aceitado aí de vir falar um pouquinho sobre HIIT. Eu não sou educadora física, então realmente não tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Mas o que eu sei, assim, sobre o HIIT, é que ele é um treino bastante interessante. E eu recomendo bastante esse tipo de treinamento para as pessoas no consultório, porque o que eu vejo de vantagem, né, não sendo educadora física, de fora, né, é que ele é um treinamento que a gente consegue fazer num curto tempo, né? Então a gente consegue ter o treinamento, fazer o treinamento, ter os benefícios de um treinamento físico, porém num curto tempo. Tá me ouvindo? Exatamente. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deu umas travadas, mas eu tô te Ah, ouvindo. legal. Ah, então tá Deu umas bom. cortadas ali Então, no áudio, mas te ouvi sim. tranquilo. Tá. Então, eu sempre recomendo pensando nesse objetivo de otimizar o tempo, né? Por conta que as pessoas hoje em dia têm uma rotina de vida super corrida, com diversas atividades, e agora nesse estilo de vida normal que estamos vivendo todos, né? Com as É crianças o dito novo normal, o né? novo normal, com as crianças em casa. Então eu vejo que o trabalho que já era intenso durante o dia, ele tá mais intenso ainda, porque nós estamos com as crianças em casa. Então, por exemplo, para vir fazer a live agora, botei a minha filha para assistir desenho, porque eu tô sozinha em casa hoje. Então, ela tá lá vendo o desenho para Aham. poder estar aqui. Então, eu vejo que o HIIT ele é muito interessante, porque pelo que eu sei, a duração do HIIT fica em torno de 20, 30 minutos, correto? Correto também. Também. Correto também. Tu pode, sim. Então lá, primeiro, Fala sobre o que é o boa tarde, HIIT. pessoal. Aham, então lá. Boa tarde, pessoal. Então, sou o professor Everson Rosa, tá? Agradecer ao convite da Elisângela para estar aqui conversando um pouco lá, para a gente aprender todo mundo junto. E então a gente falar um pouquinho sobre HIIT, tá? O que é o HIIT, basicamente assim? Que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Que porque tá muito na moda. Ele, na verdade, ele é um treino já muito antigo, né? Só Uhum. que popularmente ele se popularizou há pouco tempo. Então, assim, eu posso ter os hits mais curtos aí de 15 minutos, 10, 15, 20 minutos, e eu posso ter os hits mais longos, de Certo. 40, 50, até quase praticamente uma hora de hit, né? Então, Uhum. só que assim, para que tu consiga fazer um treino hit mais longo, tu tem que ter um condicionamento físico já mais melhorado para ter uma resposta legal disso. Tá? Uhum. Mas normalmente os mais populares são justamente esses treinos de 10, 15, 20 minutos, meia hora no máximo, né? Porque
Ali quando a gente fala 20, 30 minutos, a gente fala do tempo total, né? Certo. Entre a parte de treino e a parte de intervalo, né? Sim. Uhum. Certo. Deu uma travadinha aí, Gaúcho? Uhum. Deu uma travadinha. Ah, voltou. Voltou. Aí, É tá me só que ouvindo? tinha travado e daí a gente não estava conseguindo entender. Então, se você puder, sim, se você puder repetir, quando você começou a falar que os 20, 30 minutos tem conta um intervalo. Aí travou, a gente não ouviu mais. Ah, tá ok. Então lá, os treinos eles têm, eles podem, os mais populares são esses treinos ali, os mais curtos em termos de tempo total, né, que são 30 minutos, 20 minutos, onde eu tenho, Uhum, que eu posso ter treinos mais, que é muito conhecido, que é o Tabata, que é uhum. o treino de 20, 2 por 1, né, que é 20 segundos de execução para 10 de descanso, que é um dos mais Ah, populares aí, então, inclusive, tu acha um monte de aplicativo com esse nome, de tá. Tabata, né? Tá, não conhecia esse nome. E, Uhum, então, é o treino, a característica dele é 20 por 10, tá. né? Tu tem 2 por 1. 2 de exercício por 1 de descanso. Uhum, É um treino mais rápido, certo. e assim, dentro o que a ciência tem nos trazido quanto à questão do treino HIIT, Fale né? isso. Comparada a outros treinos, assim, dependendo de certas situações, ele tem maiores ganhos, né? Ele tem se mostrado assim com maiores ganhos, mas isso depende muito do indivíduo, né? Para Uhum, que eu estou usando esse treino? Então eu costumo dizer que assim que o treino, indiferente qual seja, né? Mas falando até especificamente do HIIT, uhum, primeiro quem é o indivíduo que vai fazer esse treino, certo. né? Quem é essa pessoa, né? Por que que ele está buscando esse tipo de treino? Uhum, E qual é qual é o histórico dessa pessoa, o que ela já conhece de treino, o que ela não conhece, se ela treina, se ela não treina, né? Porque assim, quero começar a fazer um treino HIIT. isso. Ótimo, legal, o treino é Uhum, muito bom. Mas qual é a minha experiência a título de treino? Porque assim, no geral, o HIIT vai trabalhar, no geral, com o peso do próprio corpo, uhum, né? No geral. Pode, certo. pode, pode adicionar implementos de pesos, querebel, corda, né? Mas basicamente tu vai usar o peso do teu corpo. Então, assim, é muito importante esse indivíduo, né, estar consciente do seu máximo, né? Uhum, Porque até alguns dizem assim, o HIIT tu tem que fazer e tu tem que ficar sem fôlego, né? Tipo, uhum, mas se essa pessoa é um cardiopata, sim. se essa pessoa tem problema respiratório, asma, Uhum. alguma coisa assim, né? Então, será que esse exercício é o melhor? É aquela pergunta, todo exercício é bom para todo tipo de pessoas? Não, né? Né? Nem toda dieta, né? Não, Nem todo alimento, exatamente. Por nem todo isso, exercício será, né? exatamente, aquela questão da individualidade, né? Porque, Isso. meu amigo está fazendo um treino de HIIT e está sendo super bom para ele. Uhum. Só que o meu amigo tem 20 anos, treina 5 dias por semana, e eu tenho 40, e o máximo que eu faço é levantar do sofá até o balcão para pegar o controle da televisão, né? Entendi, Então, entendi. assim, eu quero ir lá fazer um treino HIIT. Pode, tu pode fazer, Um né? Pode fazer. sedentário pode Só que começar, assim, um sedentário ele pode começar de repente com um HIIT mais leve, um HIIT moderado e evoluir para o que é o HIIT de fato? pode, pode, pode sim, porque assim, a intensidade ela é relativa de caso a caso, né? Certo. Então assim, por exemplo, a minha intensidade de treino, ela vai ser, o meu parâmetro de intensidade, ele vai ser maior de que uma pessoa sedentária, Uhum. né? Então,
eu consigo ir até 10 e essa pessoa consegue ir até 2. Certo. Né? Porque o meu nível de treino, ele já é mais elevado. Então, eu tenho, a minha resposta metabólica é muito mais rápida. Sim. Para o sedentário, é mais lento. Então, assim, o que é indicado para indivíduos sedentários? Começar com a Organização Mundial de Saúde e o Colégio de Medicina do Esporte, eles mandam começar com atividade leve para moderada. Certo. Né? Então, essa é a indicação. Uhum. Essa é a indicação para o sedentário começar. Né? Porque existe aquela coisa, não, mas eu sou sedentário, então não dá para começar. Né? Então, eu estava lendo até um material sobre problemas respiratórios e coisas assim. Então, muitas pessoas com problema de asma, por exemplo, começam a atividade e param porque acham que o exercício vai fazer mal. Porque logo no começo, como todo começo tem uma adaptação, Sim, né? você E gera muitas vezes essa estresse, adaptação, exatamente, ela é um pouco sofrida para quem está acostumado ao ócio. Você sai né? da zona de conforto, né? Totalmente. Você sai da zona de conforto para a zona de desconforto. Só que esse desconforto, com o tempo, vai se tornando um conforto e você vai evoluindo o treino, correto? Exatamente. Daí tu vai colhendo os benefícios daquela atividade. Exatamente. Benefícios daquela atividade. Certo. Então, assim, o indicado é justamente começar com atividades moderadas, por exemplo, pegar um exemplo de um Tabata, né? De um treino intervalado aí de 20 por 10. Certo. Sou sedentário, quero começar a fazer atividade. Posso. Certo. Tá? Qual é a intensidade que eu vou colocar no meu treino? Tem a escala de Borg, que é uma escala subjetiva, que a gente mensura de 1 a 10. Tá. Então, assim, 10 é aquela coisa, terminei o exercício, tô quase morto, né? Tô lá, não consigo andar, no outro dia eu tenho que ficar na cama porque eu tô todo quebrado. Entendi. Tipo, já passou de 10 para 11, inclusive, né? E então, assim, o indicado é que tu fique ali entre 4 a 6, por exemplo, da tua sensação de esforço. Isso é um parâmetro legal que tu pode usar para ter um referencial como mensurar o teu treino. Entendi. E então, assim, ao invés de eu fazer um treino lá, onde é que eu faria umas 4 séries, mais ou menos, que isso daria 4, 8, 12, 16 minutos, mais ou menos, de treino, ao invés de eu fazer 16 minutos, eu posso começar com 4. Entendi. Fazer uma sériezinha. Entendi. 8 exercícios, por exemplo, 8 exercícios, vou fazer por 4 minutos. Né? Ou então, posso mexer nesse volume. Posso trabalhar com um intervalo um pouquinho maior, né? Principalmente se é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento conhecimento corporal, de exercício. Do seu limite. Dos exercícios. Exatamente. Então, começar com um intervalo um pouco mais longo, onde é que tu comece se adaptando ao movimento, e trabalhar com um intervalo de tempo mais curto, 4 minutos, 8 minutos. Aí, de repente, se tu tem essa disponibilidade de fragmentar manhã, tarde, noite, dividir durante o dia, tu pode fazer isso. Ai, que bacana. Não preciso treinar somente, vou treinar só de manhã, só de tarde. E eu sempre indico assim, até no material que estou escrevendo agora, eu coloquei uma pergunta meio básica, assim, que é bem legal. Se tu tá com problema cardíaco, tu procura normalmente um cardiologista. Um médico cardiologista. Né? Se tu quer melhorar, quer aprimorar tua alimentação, quer uma orientação, tu procura a nutricionista. Sim. Né? Ou seja, então eu sempre vou procurar o profissional qualificado para me dar a orientação que eu preciso. Sim, sim. Então a necessidade de procurar um profissional de educação física, um profissional qualificado, para te dar essas orientações básicas. Isso. Né? Para justamente, sou um cardiopata, sou uma pessoa que tem problema respiratório, sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum ainda, mas eu estou completamente sedentário. Isso. Né? Por onde
começo, como que eu começo, né? Então, o HIIT é o mais indicado, um treino, de repente, tu ouve muito, inclusive, dos médicos, assim, vai fazer uma caminhada. Certo. Né? Fazer uma caminhada é bom, tu tá te movimentando, né? Então, assim, é uma atividade física, né? Sim. E é interessante, mas, tipo, eu preciso fazer com que isso, como tinha falado logo no começo ali, que eu não tinha entrado ainda, exige uma Periodicidade. Isso aí, essa palavra aí que engasgou agora. Que esse então, treino assim, seja periódico, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por exatamente. semana. Não seja eventual e esporádico, né? Isso, você terá o benefício se isso tiver uma frequência. Com certeza. É a definição, fazer uma divisão que popularmente é sinônima, né? No popular é sinônimo, mas tem as suas diferenças, né? Então, assim, tudo que tu faz no teu dia a dia, né? Ou jogo futebol uma vez por semana, faço uma caminhada, vou na academia quando me dá vontade, né? Faço uma corridinha esporádica. Tudo isso, tudo que tu faz nesse sentido é atividade física. Mas não é recreativa? Pode ser recreativa, pode até ser recreativa, mas é atividade física. Tudo é atividade física. Sim, sim. Né? Então, assim, mas ela não tem sentar e levantar. Mas ela não tem aquele... Tu sentar e levantar na cadeira, Entendi. ele tem um benefício. Ele tem um benefício porque tu não está completamente no ócio. Sim, sim, né? sim. Tu faz alguma coisa. Mas para que tu tenha um resultado que a gente possa mensurar, então tudo que é mensurável, que eu consigo, que eu coloco metas e eu mensuro isso, é exercício físico. Entendi. Então, tudo que eu determino, eu vou caminhar 3 vezes por semana, 30 minutos, e vou manter um ritmo tal para daqui 8 semanas eu estar caminhando 30 minutos e estar caminhando meio quilômetro a mais. Opa! Então eu já defini a periodicidade, que são 3 vezes por semana. Sim. Eu já mensurei o volume, então eu vou caminhar 3 km nessa meia hora, por exemplo. E em 8 semanas eu vou estar caminhando meio quilômetro a mais. Certo. Eu vou estar caminhando 3,5 km. Pode, de repente, dar um pouco menos, um pouco mais? Pode, porque vai depender da tua desenvoltura ao longo dessas 8 semanas e o que tu vai estar fazendo no paralelo. Entendi. Né? Então, assim, tudo que tu tem periodicidade, ele é tudo ordenado com objetivo, é exercício físico. Isso que define exercício físico e atividade física. Entendi. Atividade é tudo que a gente faz sem ter uma meta específica, Entendi. sem ter uma periodicidade. Exercício, né? Atividade. Entendi. E Gaúcho, exatamente. Me fala um pouquinho, assim, de uma forma... A gente está falando sobre HIIT, né? Nosso tema aqui hoje é HIIT, mas me fala um pouquinho, assim... embora as pessoas já tenham ouvido muito sobre benefícios, né, do exercício físico, me fale um pouquinho o que você tem estudado, o que tem de mais atual, de um exercício periódico, contínuo, orientado, que tem objetivo, que tem, né, onde eu quero atingir. O que isso vai trazer de benefício para o corpo, para a saúde? Olha, eu vou fazer até um parênteses que um amigo meu me ligou essa semana e com assuntos diversos, tal, daí conversando e aqui em casa aconteceu que a minha esposa pegou Covid. Nossa! Né? E pegou Covid. Então ela estava super bem, daí saiu num dia para trabalhar, que ela praticamente, quem estava fazendo as correrias tudo externa era eu. Certo. E ela daí teve que ir trabalhar e daí ela foi na sexta para o trabalho e no final de semana ela teve sintomas do Covid. Aí durante a semana o exame deu positivo. Entendi. Né?
Aí eu comentei com esse meu amigo, daí aquela coisa, nossa, mas, cara, então como é que tá, como é que não tá, isso e aquilo. Certo. E daí eu disse, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele disse, cara, assim, numa análise bem grosseira, assim, o que acontece? Quando tu tem uma organização a título de tu faz atividade física regular, que é o caso dela, Sim. tem uma boa alimentação, né? Não tem nenhuma doença crônica, hereditária, principalmente, e nem adquirida, Sim. que é mais importante. É, mais comum até, né? Exatamente, mais comum. Então, assim, daí eles, pô, mas e aí? Eu disse, cara, então assim, se tu tem essas características, a probabilidade que tu passe por isso como se fosse uma gripe qualquer, que foi o caso que aconteceu aqui em casa, Uhum. né? É super tranquilo. Agora, se tu tem uma vida sedentária, se tu não tem bons hábitos alimentares, né? Tu já adquiriu várias doenças crônicas por não fazer nada. Sim. Tu vai morrer, Sim. né? A probabilidade de tu morrer é muito grande, Sim, de você né? ter Daí o cara, nossa, complicações. cara, mas Sim. exatamente. Eles, cara, Infelizmente. mas assina no seco, eu disse, cara, a probabilidade é muito grande. Porque assim, é um vírus que ele infecta muita gente e vai infectar provavelmente, no meu ponto de vista, vai infectar toda a população. E quem tiver uma saúde mais controlada, até mesmo os idosos, que são idosos saudáveis, vão Uhum. passar por isso de uma situação boa. Uhum. Agora, quem está todo ferrado vai ter maiores complicações. Entendi. Né? Então, assim, fazendo esse parênteses, eu respondo a pergunta, né? Quais são os benefícios? Primeiro, tu tem maior disposição com o exercício físico. Uhum. Tá? A primeira coisa do exercício. Qual exercício que eu devo fazer? O que te faz bem. O que te Tá? faz feliz, Então, né? Isso é super é importante. Eu exatamente falo assim. É sempre, exatamente é. assim. Uhum. Vou fazer um paralelo. Eu, como tem alunos que me dizem assim, Gaúcho, né? Eu não gosto de fazer atividade física, não gosto de fazer exercício físico, Uhum. mas eu venho aqui porque eu preciso cuidar da minha saúde. Uhum. Então a pessoa criou a consciência que é mesmo. Eu faço um paralelo assim. Tu vai trabalhar por quê? Né? Por que tu acorda todo dia e tu tem que ir para o trabalho? Que tu faz essa atividade? Uhum. Ah, porque eu gosto. Tá, e tu gosta, digamos assim, que tu não quisesse mais trabalhar. Como é que tu ia sobreviver? Eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar conta. Então, existe uma certa obrigação, né? Eu trabalho, tenho dinheiro e eu consigo fazer as coisas que eu gosto. Se eu gosto do que eu faço, melhor ainda. Sim, Né? É mais prazeroso ainda. isso é o Né? plus, né? Então, Isso é o que esse é o todos plus, deveríamos, exatamente. né? Aí eu digo que o exercício ele tem que ser encarado dessa forma. É uma necessidade. Porque assim, se eu falar em imunidade, Uhum. falando em imunidade, o pessoal normalmente se entende imunidade quanto que imunidade ela só serve para agir contra doenças, contra bactérias, alergias, coisas do gênero assim, né? Sim. E não, a imunidade ela está muito além disso. Se tu tem uma imunidade alta, o teu processo de emagrecimento ele ocorre mais rápido. Se tu tem uma imunidade alta, o teu processo de hipertrofia ele acontece mais rápido. Sim. Se tu tem um câncer, o tratamento do câncer acontece muito mais rápido quando tu trabalha em cima da tua imunidade, começa a melhorar ela. Uhum. Então, para trabalhos em qualquer doença crônica, no momento que tu começa a trabalhar com a tua imunidade, tu começa a melhorar o teu sistema, fazendo com que tu consiga se recuperar de alguma doença muito mais rápido. Entendi. E para te ter os benefícios, tanto estético quanto de saúde, a tua imunidade ela está diretamente ligada. Então, se tu faz... e um outro detalhe da imunidade, fisiologicamente falando, ela vai reduzindo no passar do tempo. Né? Sou jovem, Sim. normalmente eu tenho imunidade lá no 100%. Sim. Eu tô
ficando mais velho, ela vai Sim. reduzindo de acordo com o tempo. Exato. Agora, daí entra tu, né? Entra o que a gente pode fazer em benefício da nossa imunidade. Sim. A gente pode fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, ter hábitos saudáveis, Sim. e daí tu vai retardar essa queda Os gráficos de imunidade, eles são muito legais. Para pessoas que não fazem nada, a tua imunidade ela vai fazendo assim, a curva. Sim. Que é a senescência, agora, para né? quem faz atividade... Exatamente. Agora, para quem faz atividade, o teu gráfico ele vai assim, ó. Fica estável, né? Certo. A tua queda ela vai ser muito mais longínqua. Né? Então, isso a necessidade de tu realizar a atividade física, de tu fazer o exercício físico, né? De ter essa busca. Então né? tem a questão Quando a gente fala... da imunidade, né? A questão do controle do peso corporal, porque hoje em dia a gente se movimenta muito pouco, né? O nosso movimento diário, ele é bem menor. A gente, assim, pensando fora tempos Covid, né? O nosso movimento, ele já é restrito. A gente usa carro, né? A gente tem controle remoto, a gente fica muito tempo... A nossa atividade de lazer, ela acaba sendo muitas vezes parada à noite, na frente de uma TV, ou com celular, ou então com um videogame. Então, a nossa atividade física, hoje em dia, ela é menor, né? Então, quando a gente inclui esse movimento aí no dia a dia, a gente acaba tendo muitos benefícios, né? Então, tem essa questão que você falou da imunidade, e uma coisa que eu acho muito bacana do exercício físico, né? Não só da atividade, que é aquilo que você falou, que é eventual, que é uma vez por semana, enfim. Mas do exercício físico, que é a questão da modulação do estresse, né? Sim! Né? Eu acho isso muito legal, né? A questão de modular o estresse. Uma pessoa que depois que você termina um exercício físico que você gosta de fazer, porque senão você não vai ter esse benefício, né? Se você estiver fazendo uma coisa, putz, tem que fazer isso aqui, porque é obrigação. Você não vai ter esse benefício do estresse, de modular o estresse. Você termina a atividade física feliz, relaxado, tranquilo. Nossa, que legal. Não é só assim, tá cumprido, tá pago, né? Tá pago a obrigação, mas você não tem aquele benefício de ficar feliz, né? Então eu acho que isso é muito importante no treino, a gente ter essa alegria de fazer o treino, né? De ser gostoso, muito mais prazeroso fazer o treino, e que não seja algo, putz, tipo, tenho que olhar no relógio e falar, meu Deus, ó, tá acabando o meu horário, eu tenho que ir eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que fazer a janta. Então, assim, porque mulher já pensa nisso, né? Tem que fazer a janta, tem que cuidar do filho, tem que botar o filho pra dormir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, olha, eu tô aqui no treino. Então, o que eu acho bacana, né, do HIIT, é porque ele é um treino curto. Então, quando você me falou, né, que é possível uma pessoa sedentária, que não tá fazendo, nunca fez nada, iniciar com um treino para evoluir no HIIT, eu acho super legal, porque isso faz com que as pessoas tenham mais vontade de treinar. Porque não, eu só vou comprometer 30 minutos do meu dia. E outra coisa que eu queria te perguntar é assim, qual é a frequência do HIIT? A gente deve fazer isso diariamente, a gente vai ter benefícios se a gente fizer isso quantas vezes por semana? Então, assim, quanto à frequência, como eu disse, o que eu tinha colocado lá atrás antes, né? Tu pode dividir isso ao longo do teu dia, certo, né? Tu pode fazer 2 a 3 vezes durante o teu dia. E tu pode fazer, como eu tô no início, sou sedentário, né? Estou sedentário, e não, questão de estado. Estou sedentário e não tenho problemas de saúde. Não tenho asma, não tenho nada. Só quero perder peso. Que esse é o perfil do meu público, né? Estou sedentário, quero perder peso, não tenho problemas de saúde. Essa pessoa. Então, assim, primeiro, pode usar o parâmetro que eu falei lá da escala subjetiva, que isso vai ser o teu referencial. Certo. E tu pode, se tu tem disponibilidade, posso fazer diariamente? Pode tranquilo. Eu sendo iniciante? Pode, porque o teu volume de treino, digamos que eu vá começar com 4 minutos por dia. Certo. 4 minutos, no teu dia tu consegue, com certeza. Isso é muito legal. Aí tu vai fazer, porque assim, existe uma
uma coisa que se traz muito da sala de musculação, que tu precisava ficar na sala de musculação 1 hora, 2 horas, 3 horas Sim, para ter resultado. entendi. E não é assim. Não é assim. Existe treino, sim, que tu vai demorar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. São treinos mais específicos. Sei lá, um treino de força, por exemplo, tal. Requer um intervalo maior, que não é o caso aqui. Sim. Então, tu pode começar. O menos é mais. Tá? Primeiro porque eu vou gerar um estresse pro meu corpo, né? E o estresse, gerar o estresse já te assusta, né? Nossa, vou estressar o meu corpo, porque eu estou trazendo um estímulo diferente. Sim. Então, eu fiz 4 minutos hoje. Beleza. Tranquilo, no outro dia, opa, até que sim, não senti nada. Vou fazer mais 4 minutos no outro dia. Ó, não senti nada. Ó, beleza. Se eu tô super bem, beleza. No outro dia eu vou aumentar um pouco. Vou lá e vou fazer 8 minutos. Né? Pô, dobrei a meta. Opa. Fiz. Opa. Opa, agora comecei a sentir um pouco mais o meu corpo. Comecei a sentir um pouco mais minhas pernas. A respiração começou a ficar já mais ofegante. Né? Beleza? Opa. Aqui ficou bom para mim. 8 minutos ficou no ponto. Eu consegui sentir o treino, mas eu não fiquei, tipo, acabado. Exausto, ótimo. Né? Eu não consigo nem fazer mais nada. Exatamente. Tu achou digamos, o que é bom para ti nesse momento. Então, começo com pouco, né? Começo com pouco, porque tem aquela coisa, não tem que fazer muito porque o que acontece muitas vezes que assusta os alunos, no caso. Vou fazer uma aula de HIIT. Nessa aula de HIIT, no outro dia, tu não anda. Sim. Essa pessoa que passou por essa experiência vai voltar para uma aula de HIIT? Não. Não. Não faz. Não vai. Né? Então, eu preciso, principalmente, tô nesse momento de quarentena, vou treinar em casa. Começo com pouco, 4 minutos, 8 minutos de treino. Sente. Vai fazer no ritmo que tu consegue. Primeiro, cuidando muito da qualidade do movimento, tá? No HIIT se preconiza aquela coisa de aquela situação onde que tu tem que fazer no máximo da tua velocidade, no máximo do teu esforço. Mas eu tô começando. Entendi. Eu tô começando, então o teu máximo ele vai ser bem reduzido. Entendi. Né? Eu vou reduzir esse máximo. Porque, vou lá, vou fazer super rápido um agachamento, mas o máximo de agachamento, próximo de agachamento é levantar do sofá e sentar. Sim. Então, eu vou numa velocidade moderada, acabou o tempo, beleza, tranquilo. No próximo, vou acelerar um pouquinho para ver como é que fica. Aqui ficou bom. Então, ir criando esses parâmetros para que tu consiga ter um desempenho melhor, aproveite mais o teu treino comece a ser até que incrivelmente mais prazeroso. Entendi. Né? Entendi. E Gaúcho, consegui. Me fala um pouquinho sobre os tipos de movimento do HIIT. Eu sei que são diversos, mas assim, dá alguns exemplos para as pessoas assim conseguirem visualizar o que é esse movimento do HIIT. O movimento que tu se refere à questão dos exercícios que eu posso usar ao longo do HIIT? Você já falou que o agachamento é um movimento, correr no mesmo lugar, fazer polichinelo, é isso? Exatamente assim. Exatamente assim. Foi usar movimentos... ergométrica. Se a pessoa tem uma bicicleta ergométrica em casa, poderia? Poderia, por exemplo, digamos que a gente pegou um treino aí de 30 segundos, né? 30 segundos por 15 segundos de descanso. Tá? Ou 20 segundos de descanso. Também, esse é um outro referencial. Por exemplo, quero fazer um HIIT. 30 segundos. Aí o meu intervalo do protocolo que eu peguei lá é 10 segundos. Aí eu fiz 30 segundos, eu demorei quase 30 para recuperar. O que tu vai fazer? Tu alonga o teu descanso. Né? Então eu vou fazer 30 por... 20 eu acho que eu consigo, então eu vou fazer por 20. Tá. Né? Eu precisei de mais tempo para recuperar, aumento o tempo de recuperação. Né? Ou de repente, vou fazer 30 por 30. Faço 30 de exercício por 30 de descanso. Por quê? Cara, não consegui, se no primeiro exercício eu não consegui recuperar nos 10 segundos, no último exercício tu já não levanta mais. Sim.
né? Então, tu dosa isso, né? Daí vamos continuar com o exemplo do 30. Vou lá 30 por 20. Tem uma bicicleta ergométrica em casa. Então, um dos teus 30 segundos, tu vai fazer a bike. Vai lá, 30 segundinhos pedalando. Uhum. Opa, beleza. Saiu de lá, vou pro chão, vou fazer um abdominal. Uhum. Né? Tem N variações de abdominal. Trabalho focado mais para infra, mais para supra, geral. Uhum. Né? Posso trabalhar com o polichinelo, que é mais clássico. Uhum. Tanto polichinelo frontal, quanto polichinelo normal. Uhum. Agachamentos. Meio agachamento, trabalhar com o agachamento parcial, né? O agachamento total, agachamentos em recuo, né? Que é pisando atrás, tá com os dois pés paralelos e pisa atrás. Sei qual é. Uhum. Recuo ou avanço. Eu normalmente, para quem está começando, eu sempre dou a referência para fazer o recuo, porque ele é mais fácil de fazer e a probabilidade menor de quase ínfima de ter lesão. Entendi. Do que o avanço. O avanço, quando tu pisa à frente, se tu não tem uma boa consciência, muitas vezes tu tende a jogar o peso todo na ponta do pé e jogar o peso no teu joelho. Entendi. Então, quando tu vai para trás, essa probabilidade já não acontece. Né? Entendi. Então, assim, tem um exercício que é muito comum, muito característico, que é usado nos HIIT, é o burpee. Recomendo fazer? Não. O que é esse exercício aí, Gaúcho? Não tenho a menor ideia que você está falando. Burpee é aquele exercício onde tu tá em pé, tu agacha colocando o pé no chão, colocando a mão no chão, levando os pés para trás, deixando o corpo descer todo no chão e sobe saltando. Sei. Agora esse é muito característico. Ele é super intenso, né? Exatamente. Então, assim, ele é um exercício bom de fazer, é um exercício fantástico. Chega a ser divertido. No burpee existem dois sentimentos pro burpee. Quem ama, quem odeia. Né? No geral, a maioria odeia. Eu já fiz um esses dias que eu peguei. Esses dias não, logo no começo da quarentena eu peguei um pela internet. E tem esse aí. Mas o professor, ele era tão divertido, tão engraçado, que eu me divertia fazendo aquilo com ele e conseguia fazer. Então, assim, só que, por exemplo, num caso de uma pessoa descoordenada, uma pessoa sedentária, o burpee te exige muito corporalmente. Não, ele super exige. Posso fazer ele? Posso. Só que assim, eu vou fazer ele de uma forma totalmente fragmentada. Entendi. Descendo devagar, subindo devagar. Sim. Depois, com o tempo, aí tu pode fazer ele na íntegra. Mas até então não, porque a probabilidade de tu fazer ele errada é muito grande. Entendi. Então, eu recomendo começar com exercícios mais básicos. Tipo, por exemplo, vou fazer uma sequência. Agachamento, tanto aberto quanto fechado. Flexão de braço, tu pode usar o joelho no chão. Né? No caso, dependendo da condição, sem o joelho no chão. O polichinelo, né? É uma ótima opção. Pular corda. Flexão, polichinelo. Uma corda, o abdominal. Então, são exercícios mais básicos, até mesmo para quem está muito sedentário, o sentar e levantar de um banco. Que bacana. Usa o banco como referência. Que legal. Usa o banco como referência. Então, tu senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Opa! Já dá uma... E o sentar no banco, inclusive, ele é um educativo para o agachamento, para quem não tem essa consciência. Né? Então, tu usa ele... Aí, digamos, eu tenho a possibilidade de um banco um pouquinho mais baixo em casa, né? A metade da altura do outro. Vou usar ele. Já a exigência corporal se torna muito maior. Né? Usar movimentações, trabalho com o braço, sei lá, tu pega lá 2 quilos de feijão, né? Qualquer 2 litros, um em cada mão. Abdução lá lateral, né? Abdução, flexão lá, elevação do braço à frente. São exercícios mais simples. Com eles,
naquela posição tipo de assalto, onde é que tu empurra o braço para cima. São movimentos mais simples, mas que provavelmente tu não vai se machucar fazendo isso. Tá? Então, eu sempre saliento muito a questão da segurança do que tu tá fazendo. Sim, isso é porque super não adianta eu importante. tentar fazer uma coisa que seja totalmente power. Eu olhei lá o professor todo trincado, fazendo um treino mirabolante. Cara, vou fazer aquilo e vou ficar que nem o cara. Não! Ah, metade do treino tu não levanta mais. Você vai pro hospital. E daí tu vai ficar xingando o cara ainda. Né? Eu acho que quando a gente faz exercício, principalmente agora, né, que as pessoas estão buscando muitas atividades, muito exercício na internet, né? Porque a gente tem muita coisa. Eu sempre oriento assim. Primeiro que eu sempre oriento ir pro teu Instagram. Que lá eu sei que tem vários treinos, e eu sei que você, até eu vi que você colocou iniciante ali agora, eu achei super legal. Então, primeiro eu sempre oriento ir lá no teu Instagram, ver os exercícios que você tem lá. E quando as pessoas buscarem, que elas busquem um tipo de exercício que não seja extremamente intenso, extremamente avançado, porque senão vai acontecer aquilo que você falou. A pessoa vai fazer uma vez, vai ficar acabada e não vai ter coragem de voltar no dia seguinte. E ela não vai ter o benefício, né? Então, eu acho Exatamente. que é super importante a gente saber o limite, né? Não, eu vou começar devagar, né? E uma coisa muito importante, Elisângela, falando principalmente hoje que o assunto está muito em voga, que é a questão da necessidade de fazer exercício, né, de cuidar da tua imunidade, de redução do grupo de risco. O que é muito importante agora, principalmente para quem vai começar uma atividade física, tá? Cuidar com a intensidade do treino. O que eu citei anteriormente de treino leve a moderado, hoje é isso que eu preciso fazer quando é iniciante, tá? É leve, é treino leve. Por quê? Falando em imunidade, o que acontece no processo do exercício associado à imunidade? Quando tu faz qualquer tipo de exercício, o teu sistema imune, ele tende a aumentar. Tá? Durante o exercício, ele aumenta. Ele vai ficar mais elevado. Se eu for pensar num treino hard, lá super intenso, o que vai acontecer? O teu sistema imune, após a finalização do treino, lá em torno de, ele pode ficar de meia hora a 72 horas abaixo do teu nível basal. Sim. Ou seja, a tua imunidade, ela decresce. Ela cai, né? Tá? Isso, ela cai muito. Sim. Né? Então, ou seja, se eu estou com imunidade muito baixa, o que pode acontecer nesse período que eu estou com imunidade muito baixa? Tu está muito mais suscetível a vírus, a ter alguma queda. Exato. Quando tu faz um treino aonde ele fica ali leve a moderado, e entenda-se leve a moderado para a condição de cada um. Entendi. Né? Porque o leve para ti é um tipo de leve. O leve para o outro, o teu leve para outras pessoas talvez seja pesado. Sim. Então, assim, isso é particular, o leve é geral no sentido assim, para o indivíduo, cada indivíduo. Então, quando eu faço atividade de leve a moderada, eu consigo com que o meu sistema imune se mantenha e ganhe. Né? Então eu consigo, ali os estudos mostram que tu fica com o teu sistema imune elevado de meia hora a 6 horas pós-treino. Entendi. Até ele voltar no nível basal. No nível basal. Sempre melhorando. Exatamente, até porque daí um dos efeitos que tu tem na periodicidade de treino regular é que tu vai aumentando vai aumentando cada vez mais essa tua imunidade ou a tua saúde geral. Sim, né? sim. Então, o que eu tava... isso que é muito importante, Deixa eu te cuidar a intensidade. Tá, pode terminar, Gaúcho. Então, cuidar com a intensidade do treino. Certo. Ah, vou lá e quero sair correndo lá, nunca corri, vou correr 1 quilômetro, 2, 3, 5 quilômetros. Cara,
Não faça isso, Não. porque a probabilidade disso não ser legal é aquela coisa. É, o estresse, né? O O exercício. estresse passou do ponto, né? Porque existe o estresse, né? Exatamente. Existe o estresse positivo, que é quando você sai da zona de conforto e vai para um desconforto positivo. E tem aquele quando Exato. você passa do ponto. E quando você passa do ponto no exercício, você resolve fazer assim algo super intenso. De uma hora para outra, você vai fazer com que o teu sistema imunológico ele se deprima, ele vai cair e não aumentar. Enquanto Exatamente. que se você começar no moderado, no leve, no adequado ao seu limite, você vai ter benefícios, né? É isso? Entendi? Exatamente. Exatamente, é esse mesmo. Então, assim, digamos que, de repente, tu tem no teu público aí pessoas que já são treinadas. Uhum. Já sou treinado. Então quer dizer que eu não posso fazer treino intenso? Pode. Pode, você já é treinado, né? Pode fazer. Só que, porém, assim, principalmente nesse período que a gente está, de repente aí treina 5 vezes por semana, tu vai fazer um intenso e os outros 2, 3 tu vai fazer leve a moderado. Entendi. Né? Então eu não vou estudos, eu estava lendo um estudo com corredores, os caras fizeram treinos de 30 minutos, certo. intenso. O cara treinado, o VO dele máximo super bom, o cara foi, falando na imunidade no geral, né, não falando especificamente de cada ponto, ele foi tendo decréscimo. Ele foi tendo decréscimo. Porque de um dia para o outro, decaiu, no outro dia que ele treinou, decaiu mais, no outro dia que ele treinou, decaiu mais, porque ele fez intenso. Não teve descanso, né? Não teve descanso, né? Exatamente. Aí o que acontece? Uma pessoa treinada, né, bem condicionada, acontece isso. Daí tu imagina para o indivíduo sedentário. Né? A recuperação vai ser muito mais tardia ainda do que para uma pessoa treinada. Então, eu preciso cuidar com essa questão do intenso. Né? Porque, como tu falou, o exercício ele pode ser muito bom, mas se eu usar ele de forma errada, ele vai começar a jogar contra o patrimônio, vamos dizer assim. É que nem o exemplo da alimentação, né? Sim. Então, assim, devo comer coisas saudáveis. Só vou comer coisa saudável, mas eu como coisa saudável. Tipo, a pessoa né, começa com volume... a comer abacate, por exemplo, né? Que é super saudável. A pessoa só vive de abacate. O abacate vai começar a fazer mal, né? Porque abacate, por mais que ele faça bem, o excesso vai fazer mal, né? Isso aí. E Gaúcho, exatamente. Sabe então a gente precisa desse equilíbrio. Sabe o que eu queria te perguntar? Algo que eu estava lendo sobre o HIIT, que eu gostaria de saber, de que você me confirme essa informação. Que o HIIT, ele ajuda a você a oxidar, né, a gastar a gordura depois que o exercício se finaliza. Então, por algumas horas, você ainda continua metabolizando e gastando gordura. Confere? Confere. Os estudos mostram isso, e isso é uma das características muito específicas do HIIT, inclusive. Certo. Né? Ele te dá isso aí. Aí os estudos eles mostram, alguns dizem que 1 hora, 2 horas depois do treino ele continua metabolizando. Tá? E uma coisa que também para salientar pro povo em geral assim é que o resultado para exercício, o exercício sozinho ele não vai te ajudar grande coisa, tá? Então, na questão do emagrecimento, você disse? Isso, na questão do emagrecimento ou de qualquer objetivo que seja, estético. Então, assim, porque para que tu tenha resultado, ele é um processo multifatorial. Sim, tá? sim. Eu preciso combinar certos elementos. Alimentação, sono, exercício, sono, né? Um trabalho de desenvolvimento de inteligência emocional é muito importante, né? Tu esteja com o teu sistema, quanto mais harmonizado ele tiver, melhor vai ser o teu resultado, porque é aquela coisa, como eu já ouvi, mas eu treino 5 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu tô engordando, e eu não tô tendo resultado, aí tu vai abrir o dia a dia da pessoa. Ela não dorme, ela se alimenta meia boca, né? Tipo,
Sim. né? Ou seja, nada acontece sozinho. Não, É muito importante. Não, hoje saúde, eu só me né? alimento. Saúde, O pessoal diz. saúde, ela precisa, são vários fatores, né? Você tem o fator aí, atividade física, né? O exercício físico periódico Aham. para você ter o resultado. Você precisa ter alimentação e repouso. E você precisa também de algo que você falou, que é essa questão da mente. Né? A gente precisa ter esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio espiritual, não estou falando de religião, mas Sim, esse sim. equilíbrio realmente da mente, que envolve emoções, que envolve sentimentos, que envolve espiritualidade. Então, para você poder emagrecer e atingir qualquer objetivo que seja de saúde, você precisa estar em equilíbrio em todos esses pontos. Não adianta você só fazer HIIT e querer emagrecer. Você faz o HIIT, 2 horas depois, Exatamente. você continua perdendo gordura, mas você vai lá e come um baita de um sanduichão. E vai dormir 3 horas da manhã, né? Não E adianta. uma coisa muito, uma coisa muito importante, a gente não pode levar ao extremo, é, digamos assim, nem sempre tu vai ter um equilíbrio completo entre todos esses fatores, Não, a gente né? não Acontece, somos perfeitos, nunca né? seremos, né, Não Gaúcho? somos perfeitos. Então é natural. E é natural acontecer, pô, um dia perdi um treino, um Sim. dia não me alimentei não tão bem. Então, assim, esses altos e baixos, eles acontecem. Só Aham. que, porém, eu não posso viver sempre nos baixos, 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 baixos. Né? É, A oscilação, ela pode acontecer, mas eu não posso ficar só no é, baixo, baixo, baixo. eu acho, eu tenho uma regra que eu sempre falo para os meus clientes no consultório, que é assim, você não precisa ser 100% perfeito. Se você chegar aos 80, na maior parte do tempo, Uh, já tá bom, né? Então a gente não precisa com ser certeza. perfeito. Você nunca vai ser 100% perfeito na atividade física, nem 100% perfeito na alimentação, nem 100% perfeito todos os dias na hora de dormir e na hora de acordar. Você vai ter momentos que você vai ter instabilidade emocional. Então, isso faz parte da vida. Isso que é diversão da vida, essa montanha russa, né? Só que eu digo que Exatamente. você tem que tentar, o objetivo é que você tenha esse equilíbrio na maior parte dos dias, né? Na maior parte dos dias, para que no final de um ano, 80% do ano você fez certo, Exatamente. né? É aquela coisa, pô, tirei férias, fiquei um mês sem treinar. Cara, não vai ter problema tu ficar um mês sem treinar, Sim. né? Ou aquela coisa assim, pô, final de semana vai ter um churrasco, vou comer um churrasco, tomar uma cerveja para quem bebe. Uhum. Isso não vai te fazer mal. Ah, acabei com a minha dieta. Não, Não, não acabou. Simplesmente esse dia eu me dei ao direito de um prazer que eu gosto, sim, comi e deu, depois no outro dia eu volto. Né? claro. Então, assim, um dia que eu saio da rotina, eu não vou estragar os outros. Não. Mas aquela coisa, eu tenho 6 dias sem rotina e um dia com rotina, Ai, não dá, é né? meio difícil ter algum resultado. É difícil daí você chegar em algum lugar, né, Gaúcho? Não tem como, né, Sim, com certeza. a gente querer resultado se você não tem aquilo que a gente falou desde o início, falou várias vezes, que é a periodicidade, né? Você precisa praticar, você precisa treinar Exatamente. para que você realmente atinja os objetivos, né? E pensando um pouquinho ainda no HIIT, que eu estava estudando também um pouquinho, eu achei super interessante para diabéticos. Você já estudou alguma coisa, já leu alguma coisa sobre isso? Porque ele melhora muito o funcionamento da insulina. E a gente sabe que os diabéticos, ou mesmo pessoas que não são diabéticas, mas que têm, por exemplo, no caso das mulheres, síndrome do ovário policístico, elas têm uma resistência à insulina, que é o quê, né? Resistência à insulina é quando a insulina que você produz, ela já não mais funciona da maneira que ela devia. Então, o que acontece? Toda aquela glicose que deveria ser utilizada, entrar dentro do seu fígado para ser metabolizada e ser utilizada na produção de energia, ela acaba que não consegue entrar. Então, eu vi benefícios, né, em melhora da insulina. Gaúcho, eu tô vendo aqui que falta um minutinho para a gente terminar. Teríamos que marcar outras lives, porque há muito assunto, né? Teremos. Então, assim, bem rápido quanto à questão da diabetes, os estudos mostram que o exercício é praticamente obrigatório para quem É diabético, né? tem diabetes. Exatamente.
digamos assim, é o remédio, é um remédio mais natural que tem contra a diabetes. Uhum. Porque ele justamente ele melhora o exercício, a contração muscular, ela melhora a resposta quanto à questão da insulina. E melhora a captação dessa glicose. Exatamente, E essa glicose melhora sai a do captação. sangue, a insulina cai, normaliza e a resistência à Uhum. insulina melhora. E o diabetes melhora, né? Enfim. Exatamente. E assim, e daí para o treinamento para diabético existe as suas, não dá para entrar a fundo agora, né? Mas existe as suas particularidades do nível de intensidade que eu preciso ter com o diabético Entendi. para ele realmente gerar um retorno. Entendi. Só fazer o exercício, só fazer uma caminhada para o diabético vai te ajudar, vai, mas ele não vai te dar o retorno que realmente precisa. Entendi. Precisa, grosso modo, fazer força. Entendi. Né? Tu precisa exigir da musculatura para ele te dar uma resposta mais aguda. Entendi. Gaúcho, a gente está no finalzinho aqui. Eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui. A gente gosta tanto de conversar, né? Sabemos disso, né? Que a gente ficaria o dia todo aqui, com certeza, conversando e tirando dúvidas. Mas eu agradeço imensamente você, agradeço todas as pessoas que entraram. A Jaque aqui, ó, a Jaque perguntando, podia dar dica do que comer pré e pós-treino? Depois eu vou colocar lá a Jaque no